Vamos deixar o Senhor tocar os nossos corações, tocar as nossas vidas, tocar o nosso ser, tocar toda a nosso caminhar seja pleno nele, amém? Eu cumprimento a igreja com a doce paz do Senhor Jesus. A graça e a paz sejam sempre multiplicadas sobre cada vida. Você que está aqui hoje, você é um privilegiado, porque você pôde chegar a esse local e cantar esses hinos tão maravilhosos, né? E levar palavra de adoração, de gratidão, de louvor ao teu Deus. Isso é maravilhoso. Há muitos que ainda estão nesse horário, ainda estão na condução aí, nos engarrafamentos, mas nós podemos estar aqui, né? Então vamos aproveitar esse tempo e saber que o Senhor está fazendo e já fez infinitamente mais do que pensamos e pedimos. Aquilo que você veio receber no Senhor, saiba que você já tem, o Senhor já te deu. Então, procure ver com os olhos da fé aquilo que o Senhor já está fazendo por você. Já fez, está fazendo e irá fazer. Tome posse dessa confiança plena nele, dessa graça plena no Senhor Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Grande e poderoso Deus, nós estamos alegres, Senhor Deus, por mais um dia na Tua casa, na Tua presença, Senhor, e poder estar aqui, Senhor. Nós olhamos para as nossas condições físicas, Senhor Deus, nossas condições de modo geral, Senhor, e reconhecemos que tudo provém de Ti, Senhor. Toda boa dádiva, todo dom perfeito provém de Ti, vem de Ti, Senhor. E nós não temos palavras, Senhor Deus, para expressar a nossa gratidão. Queremos apenas te pedir, Senhor Deus, que tu mesmo toque nos nossos corações, toque nas nossas mentes, toque no nosso ser, dando mais e mais sensibilidade espiritual, dando mais, Senhor Deus, discernimento, dando mais vontade de estudar a Tua Palavra, de meditar na Tua Palavra, de investir mais nessa direção, na direção do estudo, do crescimento espiritual, do investimento total em Ti, Senhor. Opera mesmo o Teu querer nas nossas vidas, Senhor. Faz infinitamente mais, especialmente sobre esses que aqui estão, Senhor. Que ao sairmos todos daqui, Senhor, saiamos certíssimos que o Senhor já fez infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Ó Senhor Deus e Pai, opera em nós o Teu favor e dá, Senhor Deus, em nós mais e mais alegria da Tua salvação e das Tuas realizações em nós e através de nós. Porque nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abramos as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 15. Salmos, capítulo 15. Quem achou, diga amém. Glória a Deus, muito bom. Nem todos falaram amém. Vou dar mais um tempinho aí, porque quarta-feira o tempo é bem propício, né? O tempo se estende de uma maneira assim grandiosa a nosso favor, a favor de quem está na direção do culto. Salmos capítulo 15, o título desse salmo é O Cidadão dos Céus. Você é cidadão dos céus? Sim, né? Deus tem um recado para você nessa noite. Nesse texto, tem muitos recados, mas nesse texto o Senhor tem um recado especial para você, através de Davi, do rei Davi. Deus tem um recado especial. Deixa o Senhor falar o teu coração. Abra mesmo todo o seu ser para receber a provisão de Deus, a mensagem de Deus, vinda dEle, diretamente para o teu ser, para o teu coração, para a tua alma,
para o teu espírito. Diz assim o texto, Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aí, capítulo 15, Salmos 15. E no verso 2, o salmista começa a responder. Ele faz duas perguntas e ele começa a responder no verso 2. Primeira resposta, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Diga assim, isso é comigo. Eu tenho buscado, diga assim, eu tenho buscado, Senhor, viver com integridade, praticar a justiça e de coração falar a verdade. Esse deve ser sempre o nosso alvo maior. Nunca devemos nos distanciar desses alvos, desse alvo. No verso 3, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. E o verso termina, o Salmos 15 termina da seguinte forma: quem deste modo procede não será jamais abalado. Aleluia. É Deus falando aqui aos nossos corações, ao coração de Davi. E quem procede assim não será abalado. São 10 procedimentos, 10 condições, 10 atitudes que nós precisamos ter diante de Deus e diante do próximo. Se nós fôssemos colocar um título para essa mensagem, seria Cidadão Nota 10. O Senhor quer nos ver como cidadão nota 10. Diga assim, eu preciso ser cidadão nota 10. Não diante dos homens somente, mas principalmente diante de Deus. A proposta de Deus para nós é sermos cada um cidadão nota 10. Muitas vezes nós queremos ser nota 10 em muitas coisas, né? Na área secular, na área educacional, na área escolar, na área profissional, né? Mas o Senhor tem uma proposta para nós sermos cidadãos em todas as áreas. Cidadão nota 10 em todas as áreas. Cidadão, nós somos cidadãos dos céus. Nosso final, né? Não é aqui nessa terra, nós somos peregrinos nesta terra. Somos passageiros, estamos aqui de passagem. E nós devemos sempre lembrar isto, né? Porque nós somos cidadãos dos céus. E, portanto, Deus quer que nós sejamos cidadão nota 10. E aqui nesse capítulo 15 de Salmos, algumas características. O salmista Davi, ele começa fazendo duas grandes perguntas. A primeira pergunta, quem habitará no tabernáculo do Senhor? Quem habitará no santo dos santos, na casa do Senhor? E quem há de morar no seu santo nome, santo monte? Quem? E aí, a partir dessas duas perguntas, ele desenvolve, pela inspiração do Espírito, que a Bíblia é inspirada pelo Espírito, né? Pela inspiração do Espírito Santo de Deus, ele desenvolve as qualidades, as condições da pessoa que é um cidadão nota 10, sob o ponto de vista de Deus. O ponto de vista de Deus é diferente do ponto de vista do homem, certamente. E na primeira característica diz assim, aquele que vive com integridade. Aquele que vive com integridade
é um cidadão nota 10 sob o ponto de vista de Deus? Vocês já pararam para pensar o que é isso? O que seria viver com integridade? Viver com uma totalidade no Senhor, né? Quando nós fazíamos faculdade, nós tínhamos um estudo chamado integral, né? Um cálculo chamado cálculo integral. E a integral, que era uma forma de S, ela tinha o poder de pegar todas as coisas, né? Todos os seus mínimos detalhes. Ela pegava a matemática na sua totalidade. O cálculo integral pegava o cálculo matemático na sua integralidade, no seu total. E viver com integridade é viver com o coração inteiro na presença do Senhor. Todo o nosso coração. Não podemos deixar nenhuma brecha do nosso coração, nenhum espaço do nosso coração para as coisas deste mundo. Nosso coração totalmente cheio do Espírito Santo de Deus. E se viver com inteireza, com integridade, com inteireza no coração. Integridade e inteireza no coração. Viver dessa forma é viver de uma confiança total no Senhor e uma esperança total no Senhor. Confiança e esperança no Senhor. Isso é integridade. Quando não é assim, nosso coração não está totalmente preenchido pela vontade, pela integridade no Senhor. E uma segunda característica, uma segunda condição, além de viver com integridade, é viver na prática da justiça. Aquele que vai morar no Santo dos Santos, ele vive com integridade e vive na prática da justiça. É o segundo quesito necessário para receber a nota 10 do Senhor, é viver na prática da justiça. Para isso, amados, nós temos que lembrar de Jesus no seu mandamento. Quando alguém chegou para perto de Jesus e perguntou sobre os mandamentos, ele falou assim: olha, mandamento que você tem que seguir, não é aquele dos mandamentos judaicos. Você tem que viver uma vida de amor ao Senhor. Você tem que amar o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Jesus falou isso para um certo homem e arguiu a Jesus qual seria o grande mandamento. É o mandamento do amor. Amar a Deus de todo o coração. Isso é integridade. Isso é ser íntegro. É ser integral na presença do Senhor. É ter a sua totalidade do seu ser na presença do Senhor. E Jesus disse mais, olha, esse é o primeiro. E o segundo, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Não basta você dizer que ama a Deus, se você não ama seu irmão, né? Um completa o outro. E o outro completa um, na linguagem matemática. A pessoa que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, ele está falando uma mentira. E ele está sendo integral. Então, o que vive com integridade e pratica a justiça. A prática da justiça é importante, porque ter justiça é ter equilíbrio. É receber as coisas e assumir as coisas com igualdade e equilíbrio. Isso é muito difícil, termos igualdade e equilíbrio, mas devemos pedir ao Senhor essas condições, né? Condição de igualdade e equilíbrio. Nós somos muitas vezes desequilibrados, muitas vezes somos desiguais, mas o Senhor nos capacita a termos essa igualdade e esse equilíbrio. Isto é praticar a justiça. Amados, muitas vezes nós praticamos a justiça e achamos que não teremos condições de sermos justos na presença do Senhor, né? Não, eu procuro fazer o melhor, mas eu não sou justo. Mas o Senhor Jesus, o Senhor Deus mesmo, através de Paulo, na sua carta aos Romanos, ele fala que nós
somos justificados não pelo aquilo que nós somos, que nós fazemos, mas aquilo pelo que Jesus já fez por nós, né? A justificação é pela fé em Cristo Jesus. A carta de Paulo aos Romanos tem por base, tem por assunto a justificação pela fé. O Senhor já nos faz justos, Deus já nos faz justos pela ação, não nossa, mas pela ação de Jesus, vindo ao mundo, vivendo nessa terra, morrendo e ressuscitando. Se Jesus não ressuscitasse, ele não teria cumprido toda a justiça a nosso favor. E ao cumprir a justiça, e ao cumprir toda a justiça, ele nos faz o quê? Justos. Então nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Nós podemos viver com integridade, e nós podemos viver na prática da justiça, porque o Senhor já nos justificou, já nos capacitou a vivermos dessa forma. Precisamos buscar esses requisitos, essas qualidades para sermos cidadão nota 10. O Senhor espera isso de nós. E muitas vezes nós não esperamos isso de nós mesmos, nós esperamos outras coisas, bem aquém, né? Bem material. Mas o Senhor espera coisas grandiosas e espirituais para nós. Eu sempre peço à igreja que, ao colocar seus pedidos na cestinha de oração, não se esqueçam de pedir sobre sua vida espiritual. Não fique só limitado às coisas do dia a dia, né? Trabalho, saúde, né? etc, etc, etc. Mas avance na qualidade dos seus pedidos ao Senhor. Aprofunde isto, e você vai ver o que o Senhor vai fazer por você e através de você. Aleluia. Eu falei aqui em Romanos, está em Romanos capítulo 5. O Senhor já, lá, através de Paulo, ele fala que nós já somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E por isso, por já sermos justificados, nós já temos paz com Deus. Aleluia. Isso é algo grandioso, amados. Ter paz com Deus é de uma profundidade, um significado que transcende o nosso conhecimento do dia a dia, né? E a terceira condição, a terceira qualidade, a terceira condição é falar a verdade, falando a verdade em amor. Paulo, o tempo todo, ele nas suas cartas, ele convida a igreja, me convida, te convida a falar a verdade. Essa é uma condição para sermos cidadão dos céus, cidadão nota 10. Jesus, certa feita, falou assim: olha, vocês devem conhecer a verdade, porque a verdade que sou eu vai te libertar, né? João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade vai te libertar. Conheça sempre a verdade, busque a verdade no Senhor, que essa verdade liberta. Fale a verdade. E uma outra condição, está no verso 3, o que não difama com sua língua. Difamar com a língua, falar mal do outro. É abrir a sua boca para falar algo que não convém, né? O apóstolo Tiago, lá na sua epístola, sua carta geral, né? A igreja, no capítulo 3, verso 12, ele fala que aquele ser humano que consegue dominar a sua língua, ele é um varão perfeito. Tiago 3, verso 2. Procure sempre dominar as suas palavras, que você, diante de Deus, você vai ser um varão perfeito, diante dos homens também. Uma outra condição é não fazer mal ao próximo. A quinta condição, quinto item para ser um cidadão dos céus: não fazer mal ao próximo. Como nós vemos pessoas fazendo mal ao próximo, né? Pessoas que fazem mal ao próximo. Um dia eu estava numa Kombi e uma pessoa super educada, o motorista da Kombi, super educado, super gentil nas palavras,
mas as palavras gentis que ele estava pronunciando com um companheiro que estava ao lado dele, não condizia com a sua atitude, porque o tempo todo ele falava que fazia, acontecia, matava e atirava, e o que fosse necessário fazer, segundo o ponto de vista dele, né? Se alguém pisasse no seu calo, no seu pé, se alguém o distratasse de alguma forma. Então, as palavras que ele estava proferindo não estavam condizendo com que a pessoa que ele é e era, né? Então, as nossas palavras têm que ser palavras próprias e de acordo com aquilo que somos. Então, se nós falamos que não vamos fazer mal, as nossas ações têm que ser realmente segundo as nossas palavras. Tem que haver concordância entre a palavra e a ação, para sermos agradáveis ao Senhor. Porque isso aí seria hipocrisia. Quem fala uma coisa e age de outra forma, segundo o entendimento do Senhor, é uma pessoa hipócrita. Também, uma outra qualidade para ser um cidadão nota 10 é que não lança injúria contra o seu vizinho. O cidadão nota 10, ele não lança injúria contra o seu vizinho. O que será isso? O que é não lançar injúria? É não lançar ofensa, é não causar lesão, seja de qualquer ordem, a uma outra pessoa. Não causar o mal. O item anterior é não falar mal. Agora, cita agora não causar o mal. O cidadão nota 10, ele procura exercer o que está lá em 1 Coríntios 13. O perfeito dom, que é o dom. Qual é o perfeito dom? Qual é a igreja? É o dom do amor, é o maior dom, é o supremo dom, né? Está em 1 Coríntios 13. O amor é o supremo dom. Então, cabe a nós buscarmos esses itens serem cumpridos nas nossas vidas. O Senhor espera isso de nós. Espera que nós sejamos cidadãos nota 10, não só lá no céu, mas aqui na terra. Essa é a expectativa do Senhor, essa é a esperança do Senhor. Essa é a proposta de Deus para mim, para ti e para nós. É a proposta de Deus. Volto a dizer que muitas vezes a proposta que nós temos para nós mesmos é muito aquém, muito pequena em relação a isto, né? O outro item está no verso 4. Aquele que é um cidadão dos céus, que é o candidato a cidadão dos céus, aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo. O que é isso? Ele despreza, ele desconsidera aquela pessoa reprovável, ele não dá aquela atenção, aquele valor, não dá cartaz a uma pessoa reprovável, uma pessoa que tem uma atitudes erradas diante de Deus. Ele não é uma pessoa que, vamos dizer assim, uma pessoa que concorda com o erro do outro. Então, o cidadão dos céus, ele não pode concordar com o erro do outro, com a reprovação do outro, mas ele tem que concordar com a aprovação de quem? De Deus, né? A pessoa que é nessa condição aí, aos seus olhos tem por desprezível ao reprovável, ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. E a Bíblia está cheia de versículos bíblicos de como é importante temer ao Senhor, né? Como é necessário, como é útil, como é eficaz o temor do Senhor. Lá em Provérbios, diz lá que o temor do Senhor é o quê? É o princípio de quê? Da sabedoria, né? É o princípio. Temor do Senhor. A sabedoria começa por aí, pelo temer ao Senhor. Então, cabe a nós, homens de Deus, cidadãos dos céus, buscarmos estas qualidades, esses requisitos em nós, para que nós possamos tirar um sorriso, como diz o pastor Medeiros, tirar um sorriso de Deus nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Cidadão, nota 10. E o verso 4, na sua parte
na parte final. Também o cidadão dos céus é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Quer dizer, a sua palavra é uma palavra sim, sim, não, não. É uma palavra firme. Ele não tem duas palavras. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Ele é uma pessoa de palavra, cumpridora da sua palavra, mesmo que tenha prejuízo material. Né? Prometeu, procure cumprir, mesmo que isso traga um certo prejuízo financeiro. Né? Este é o cidadão dos céus sob o ponto de vista de Deus. É aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. É aquele que não empresta o dinheiro com juros abusivos. Né? Não é aquele que tem não tem a prática da agiotagem. Nós conhecemos pessoas que têm a prática da agiotagem, que empresta dinheiro com juros e faz disso aí uma fonte de renda, né? Maltratando famílias, maltratando física e emocionalmente. O cidadão dos céus não pode ser assim. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Glória a Deus. Não aceita dinheiro, não aceita ganho para desfavorecer o inocente. Nós que somos do Senhor, essa é a 10ª qualidade, né? Amados, nós que somos do Senhor, precisamos viver uma vida que agrade a Ele, sob a expectativa dEle, sob o olhar dEle, sob o alvo que é dEle, né? E buscar esse tempo. O tempo que vivemos hoje aqui na terra, nós vivemos aqui para agradar ao Senhor, não agradar aos homens, não agradar a nós mesmos. Nós devemos buscar essas qualidades em nós. E o texto termina: quem deste modo procede não será jamais abalado. Aleluia. Que nessa noite, que nesses dias nós vivemos, né, século 21, dias de muitas dificuldades, de muitas lutas, de muitos encontros e desencontros, que nós busquemos viver uma vida agradável ao Senhor. Busquemos na palavra, amados, como a palavra do Senhor é viva e eficaz, né? E é penetrante, como ela é boa, perfeita, como ela nos faz bem, como ela nos consola, como ela nos ensina. Como é bom nós voltarmos para a palavra do Senhor. Muitas vezes investimos tempo com outras coisas, mas o principal é investir o tempo no estudo da palavra de Deus. Oração e meditação na palavra são duas armas importantes para nós nos tornarmos pessoas agradáveis aos olhos de Deus, porque assim o Espírito diz à igreja nessa noite. Amém? Deus abençoe a todos e que nós vivamos cada vez mais firmados na condição de cidadãos dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agora aos momentos. Gostaria que a igreja ficasse de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer por esse momento tão ímpar nas nossas vidas, tão importante. Glória a Deus. Estou sentindo o desejo de orar pela igreja, porque o que Deus propõe para nós é muito sério. O nosso tempo aqui nesse planeta Terra é tão pequeno, né? 70, 80, 90 anos. Temos tanto a realizar para Deus, para a honra e glória do nome de Deus. Vamos orar nesse momento, nessa direção. Oremos ao Senhor. Grande e poderoso Deus, aqui estamos nós, Senhor. É certo, Senhor Deus, que o Senhor já está movendo os nossos corações. Já está fazendo infinitamente mais do que pensamos e pedimos, Senhor. E cada servo teu que aqui está, Senhor, cada coração, cada mente,
que seja cada vez mais renovada, Senhor Deus, para crescer na graça e no conhecimento que é teu, Senhor. Venha mesmo operar mais e mais crescimento espiritual, discernimento no Espírito, Senhor, cada vez mais prontidão em Ti, Senhor. Nós queremos agora ministrar sobre cada vida aqui presente, Senhor, um cuidado especial, uma atenção especial, uma vigilância especial sobre as coisas que pertencem a Ti, Senhor, principalmente sobre o crescimento espiritual, Senhor. Conforme eu estava dizendo, muitas vezes nós somos envolvidos pelas coisas desse mundo, pelas tarefas que temos, pelos compromissos, pelas conquistas no campo da matéria, Senhor. Mas, Senhor Deus e Pai, nós precisamos também conquistar muito mais no campo espiritual, Senhor. Dá, Senhor Deus, a cada um de nós mais e mais discernimento desta verdade. Dá-nos memória, Senhor Deus e Pai, porque nós somos facilmente esquecidos disso, Senhor. Facilmente nos esquecemos muitas vezes que nosso alvo não é o alvo terreno. Nosso alvo é espiritual. A nossa vida, o nosso futuro não é aqui. O nosso futuro não é nesta terra, mas é junto contigo, Jesus. Uma vida plena, uma vida eterna contigo, Senhor. Todos os seres humanos terão vida eterna, mas nós teremos uma vida eterna contigo, Senhor. Então, Senhor Deus e Pai, que nós, que somos teu povo, venhamos, Senhor Deus, a assumir essa condição e diante das dificuldades, diante das lutas, sejamos guerreiros prontos, vencedores, Senhor Deus, fortes, lutando as batalhas, certos que a vitória o Senhor já nos deu. Que nós venhamos sempre nos lembrar dos heróis do passado, como Daniel, como Davi, como José, Senhor Deus e Pai, que diante de tantas lutas, de tantas dificuldades, até mesmo prisões na área física, mas foram vencedores, Senhor Deus e Pai. E nós somos vencedores, nós somos mais que vencedores, que nós estamos debaixo da Tua graça, da Sua graça que é plena, Senhor, debaixo do ministério da reconciliação. Reconciliação é uma obra completa, que o Senhor já fez por nós. Senhor Deus e Pai, capacita-nos a entender e assumir essa obra completa que o Senhor já fez em nós, Senhor. E que vivamos, Senhor Deus, altaneiramente, passando por cima das montanhas, Senhor Deus, vivendo altaneiramente, Senhor. Dá, Senhor Deus, a nós alegria e certeza da vitória, Senhor. E que todo pensamento, Senhor Deus, que vier à nossa mente, que não for da Tua vontade, Senhor Deus, que nós venhamos a rechaçar, venhamos a expurgar, venhamos a jogar por terra todo pensamento que não Te agrada, Senhor. E dá, Senhor Deus, a nós pensamento cativo à Tua vontade, Senhor, porque nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus.